Bruce Lee é, sem dúvida, o maior artista marcial que já existiu. Sua maestria nas artes marciais era nada menos que lendária, e seja por suas demonstrações de velocidade ou por sua força quase incomparável. Agora, porque ele infelizmente faleceu jovem, muitos de nós podemos não compreender totalmente tudo o que ele alcançou com suas proezas de luta. Mas, aqueles que o conheceram e o viram de perto, testemunhariam facilmente que o homem realmente fez coisas de outro mundo. Estou falando de feitos de habilidade sobre-humana, que são completamente inacreditáveis para a maioria das pessoas. Neste vídeo, abordaremos alguns desses feitos e espero que você realmente entenda o quanto Bruce Lee tinha um talento raro. Socos rápidos. Se há uma coisa que Bruce Lee sabia fazer melhor do que ninguém, era dar um soco. Na verdade, há quem argumente que a razão pela qual Bruce era muito melhor do que a maioria dos outros lutadores era simplesmente porque ele era rápido demais para eles. No momento em que ele desferia um golpe, seria tarde demais para montar em qualquer defesa. Agora, porque Bruce Lee era um praticante de seu próprio estilo de luta, você imaginaria que haveria muita competição. Muitas pessoas queriam testar suas habilidades contra o campeão. E isso incluía até mesmo aqueles que não praticavam Wing Chun ou Jeet Kune Do. Em nosso primeiro clipe, vemos uma representação perfeita de uma instância em que alguém tentou desafiar Bruce, apenas para o tiro sair pela culatra. Em 1976, Bruce estava em uma exposição de artes marciais quando encontrou Victor Moore. Para aqueles que podem não saber quem foi Victor Moore, ele tinha uma faixa preta de 10º grau em karatê e era também 4 vezes campeão mundial de karatê. Na época em que o vídeo foi gravado, os dois se conheceram no Long Beach International Karate Championships. Naquele ano, com Bruce sendo um convidado especial, e durante um treino de velocidade, Bruce emocionou a multidão executando vários movimentos, que incluíam especialmente seu famoso soco imparável. Aparentemente, Moore acreditava que Bruce não era rápido o suficiente para acertá-lo com o soco. Então, na frente de todos, eles decidiram colocar essa teoria à prova. Bruce havia estabelecido um desafio simples. Ele desferiria um soco na direção de Victor Moore, e tudo o que Moore precisaria fazer era bloqueá-lo. Os dois homens se posicionaram, e então a ação aconteceu. Bruce Lee literalmente deu aquele soco, não uma, mas 2 vezes, certificando-se de que não atingisse Moore. Embora Moore não tenha sido atingido no rosto, acho que é seguro dizer que ele entendeu a mensagem de forma alta e clara. Lutando sem ver. Uma das razões pelas quais Bruce Lee continua a ser uma lenda das artes marciais é que ele fazia coisas que eram consideradas totalmente impossíveis. Isso é ainda mais impressionante quando se leva em conta o fato de que o homem era um artista marcial que praticava uma forma de arte que exigia o domínio completo de todos os órgãos e sentidos do corpo. Se você já esteve em um combate corpo a corpo, você seria capaz de dizer que precisa estar alerta o tempo todo, e no momento em que você escorrega, você imediatamente dá ao seu oponente uma vantagem que ele pode usar contra você. Para Bruce Lee, no entanto, parece que o domínio das artes marciais se tornou tão inato que ele literalmente nem precisava abrir os olhos para vencer uma luta. Veja esta cena insana de uma exibição que Bruce realizou alguns anos antes de falecer. Aqui, vemos Bruce Lee se envolvendo em um combate corpo a corpo com um parceiro de treino. A princípio, parece que ambos estão em condições de igualdade, com Bruce e seu oponente lutando de igual para igual por alguns momentos. Então, como uma cobra à espreita buscando o momento perfeito, Bruce escolhe seu lugar de ataque e golpeia com precisão ideal. Há 2 coisas que são impressionantes sobre essa cena. A primeira é o fato de que Bruce literalmente despachou o adversário em menos de 1 minuto. No entanto, o que é ainda mais impressionante é que Bruce estava literalmente vendado durante todo o clipe. Você consegue imaginar o quão insano deve ser lutar contra alguém com os olhos fechados? E se você achou que isso era tudo, deixe-me dizer que tem mais. O parceiro de treino de Bruce, insatisfeito com a derrota, voltou novamente para um segundo round. E para piorar as coisas, Bruce literalmente o despachou em um tempo ainda menor na segunda vez, apesar de Lee ainda estar usando suas vendas, o que deve ter sido o quê? 5 segundos. O cara definitivamente não era alguém com quem se deveria brincar. Os 2 homens continuaram lutando pela terceira vez,
E como você pode imaginar, o resultado realmente não foi diferente. Bruce mostrou uma habilidade impressionante e maestria em seu estilo de luta, enquanto seu parceiro de treino não conseguia acompanhar suas habilidades superiores. Derrotar um oponente é uma coisa, mas fazer isso vendado é um nível completamente diferente. Considerando o fato de que Bruce estava usando uma roupa que parecia semelhante à do primeiro clipe, não me surpreenderia descobrir que ele fez tudo isso no mesmo evento de 1967. Com tudo o que sabemos agora sobre o homem, quem duvidaria de que ele seria capaz de realizar algo assim? Levando as artes para a mesa. Agora, se você pensou que Bruce Lee era bom apenas usando os punhos, você estaria muito enganado. Claro, ele lutava principalmente com os seus nós dos dedos e seus pés. Mas isso não significa necessariamente que ele não dominava igualmente o uso de armas especializadas. Quando lutava, e quando se tratava de armas, ele gostava especialmente de usar seus famosos nunchakus, uma ferramenta tradicional de artes marciais do leste asiático, que consiste em 2 bastões conectados um ao outro em suas extremidades por uma curta corrente de metal ou uma corda. Por causa de seu formato, os nunchakus podem ser incrivelmente difíceis de dominar para a maioria das pessoas. Mas se Bruce Lee é alguma coisa, ele definitivamente não é uma pessoa normal. Dê uma olhada neste clipe, por exemplo. A cena faz parte de uma montagem dos bastidores de um filme, onde Bruce enfrenta oponentes usando os nunchakus. Você poderia pensar que se trata de uma cena de luta, mas não. Bruce está literalmente usando os nunchakus para jogar um tênis de mesa. Você tem ideia de como isso é insano? Quero dizer, tênis de mesa já é um jogo que exige velocidade, força e uma coordenação motora incrível. Para a maioria dos profissionais, apenas acertar a bolinha com uma raquete já é tão difícil quanto você pode imaginar, mas isso não é um problema para Bruce. Apesar do fato de que os nunchakus que ele empunhava são perigosos, ele os utiliza com tanta habilidade que os substitui facilmente pela raquete tradicional de tênis de mesa. Bruce era tão habilidoso que conseguiu enfrentar 2 jogadores ao mesmo tempo com nada além de seus nunchakus, e ainda assim conseguiu vencer. Honestamente, se eu não tivesse visto isso com meus próprios olhos, provavelmente não teria acreditado que o vídeo era real. O fato de Bruce ser capaz de fazer isso enquanto ainda mantinha o controle e não se acertava com sua própria arma foi impressionante o suficiente. Mas derrotar literalmente 2 grandes jogadores ao mesmo tempo simplesmente leva as coisas além do reino das possibilidades. Rotina de exercícios insana. Era absolutamente impossível atingir o nível de maestria em artes marciais que Bruce Lee alcançou sem passar por um treinamento extensivo e rigoroso. O próprio Bruce sabia disso e nunca se enganou quanto à necessidade de muito treinamento duro. Na verdade, quando ele se tornou um grande mestre de artes marciais estabelecido, envolveu-se em sessões de treinamento tão rigorosas que a maioria das pessoas se perguntaria se ele era mesmo humano. Para entender completamente o treinamento de Bruce, vale a pena explorar seu estilo de luta. Nas primeiras fases de sua carreira, ele foi treinado por Ip Man em Hong Kong, e por anos ele desenvolveu sua maestria na lendária arte de luta Wing Chun, tendo aulas com Ip Man enquanto as incorporava em sua própria forma de luta, que ele desenvolveu mais tarde no início dos anos 60. No entanto, Bruce Lee nunca estava completamente satisfeito, e após uma luta muito divulgada com Wong Jack Man, Lee não ficou feliz com o resultado do conflito, e odiava o fato de sua luta com Wong Jack Man ter durado tanto tempo, embora de acordo com a maioria das fontes, ele eventualmente tenha saído vencedor. Ele sentiu que os estilos de luta tradicionais haviam se tornado muito rígidos e, portanto, não funcionariam em cenários de luta prática. Como solução, ele criou o Jeet Kune Do,
em 1967, o estilo sem estilo, que exigia que Bruce mudasse literalmente seus métodos de treinamento. Ele começou a levantar pesos para ganhar força, correr mais para melhorar a resistência e se alongar adequadamente para otimizar sua flexibilidade o máximo possível. E como era de se esperar, ele também teve sucesso com isso. O treinamento de força de Bruce Lee era especialmente intenso. Ele praticava tanto seus chutes e socos que deitava os sacos de pancada com a força de seus golpes. Bruce Lee era tão forte que, ao chutar sacos de pancada que pesavam centenas de quilos, quase conseguia arrebentá-los. Veja este clipe dele usando uma almofada de chute. É impressionante. Oh boy, I could tell that one was going to be a hard hit. A lot of shots. It was missed though. I know you're coming in good. Você pode ver a força que Bruce colocou naquele chute. Foi tanta que ele literalmente forçou o cara que segurava a almofada a recuar vários passos. O mesmo aconteceu no treinamento de socos de Bruce, e de acordo com alguns relatos, ele usava sacos de pancada especiais, que eram mais pesados e densos do que os comuns. Esses sacos significavam muito pouco para Bruce, que quase os arrancava de suas dobradiças com a força de seus golpes. Com tanta dedicação e um imenso foco na construção de sua força, não é de se admirar que Bruce tenha desenvolvido um soco que não era apenas rápido, mas também letal. E essa é uma combinação mortal. Isso foi crucial para reforçar o arsenal do Jeet Kune Do, seu novo estilo de luta. Ele estava finalmente pronto para conquistar o mundo das artes marciais. O soco de uma polegada. Se tem uma coisa pela qual Bruce Lee se tornou especialmente famoso, é o seu soco de uma polegada. Basicamente, é um estilo de soco que é tão raro, mas tão eficaz, que mesmo que muitas pessoas tenham tentado replicá-lo, a verdade é que é quase impossível. O soco de uma polegada é exatamente o que parece. Bruce Lee ficava a uma distância muito próxima de seu oponente e desferia um soco poderoso em seu abdômen. O que tornou esse soco tão popular foi na verdade o fato de que ele praticamente desafiava as leis da física. Porque você tem que lembrar que se você for dar um soco em alguém, você precisará ficar a uma distância considerável para gerar impulso e força suficiente para derrubar seu adversário. No entanto, com o soco de uma polegada, Bruce adotava uma abordagem completamente diferente, aplicando um golpe devastador, apesar do fato de estar literalmente a uma polegada do oponente. Para ser justo, Bruce Lee não inventou o soco de uma polegada, mas a técnica só é tão proeminente hoje por causa de quanto ele a popularizou. Assistir Bruce executá-la é, honestamente, como ver um mestre em ação. Curiosamente, este clipe foi capturado na mesma exibição de karatê onde Bruce lutou com Vic Moore, e você pode ver o quão intensa a técnica do soco realmente é. Apesar do fato de que ele não teve o luxo de espaço ou impulso para realmente aplicar a quantidade certa de força, ele ainda conseguiu derrubar o cara e fazê-lo recuar alguns passos. Isso serve apenas para mostrar o tipo de força bruta com que Lee estava trabalhando, e você pode estar se perguntando: o que acontece se Bruce realmente tiver impulso suficiente sob seu soco? Pois bem, é por isso que ele também demonstrou seu soco de 6 polegadas. Embora a técnica possa não ter sido tão proeminente quanto a de uma polegada, ainda é bastante impressionante, e para realmente apreciá-la, você tem que ver este clipe do mesmo evento. Para uma demonstração adequada, Bruce convida um praticante de karatê para tentar acertar um dos membros da plateia que estava usando equipamento de proteção. Como você pode ver, o cara do karatê deu tudo de si e só conseguiu fazer o membro da plateia recuar alguns passos. Bruce então chega aplicando seu soco de 6 polegadas no mesmo cara, e você pode ver uma diferença clara entre o soco dele e o do karatê. Quer dizer, vamos lá. Até mesmo uma pessoa com deficiência visual diria que isso foi um grande soco. Bruce não apenas empurrou o cara alguns passos para trás, mas também o fez sentar em sua cadeira, enquanto a almofada que ele usava para proteger seu peito literalmente voava. Que tipo de força sobre-humana ele realmente tinha? Existem apenas algumas coisas que realmente retratam a verdadeira força de Bruce Lee: seu soco de uma polegada, e em menor grau, o soco de 6 polegadas também definitivamente se classificará nessa categoria. Até agora, a maioria das pessoas que tentaram replicá-lo
apenas arranharam a superfície e, na verdade, ninguém poderia fazê-lo como Bruce. A flexão de 2 dedos. Nenhum outro feito interessante que aumenta a tradição de Bruce Lee é tão popular quanto a flexão de 2 dedos. A flexão é geralmente considerada um dos exercícios mais difíceis de realizar e é especialmente desafiadora porque literalmente tira algo de toda a parte superior do seu corpo, desde o centro da barriga até os ombros e até mesmo seus braços. E para muitos de nós o ato de completar uma flexão pode ser um desafio. Você tem que levantar seu corpo e então empurrá-lo para baixo novamente em vários movimentos. Sem a quantidade certa de força pode ser impossível. Para Bruce Lee, porém, isso não passava de um passeio no parque. É importante lembrar que Bruce se concentrou muito em melhorar sua força como parte de seu treinamento, e por causa disso, ele foi capaz de otimizar sua própria força central, bem como a de suas mãos. Uma coisa pela qual Bruce Lee era conhecido era por sua disposição de ir além do que outras pessoas estavam preparadas para fazer, e enquanto a maioria de nós treina flexões usando as 2 mãos, Bruce literalmente trocaria usando apenas 2 dedos. É impressionante pensar que a maioria das pessoas hoje em dia tenta agir como se dominasse a arte da flexão, e tende a fazer coisas como levantar o corpo e bater palmas, ou talvez fazer flexões com uma mão. Mas para Bruce Lee, tudo isso não passava de brincadeira de criança. Ele literalmente subiu a régua, se exercitando com apenas 2 dedos na mão direita, e exibindo uma quantidade absurda de força ao usar esses dedos para levantar o corpo do chão, um de cada vez. Para ser justo, muitas pessoas também dominaram a técnica de flexão, mas não há dúvidas sobre o fato de que Bruce foi realmente quem a tornou tão popular quanto é hoje. Sempre pronto. Uma grande marca registrada de alguém que domina as artes marciais é a disposição de mostrar o que sabe a qualquer momento. Para muitos de nós que não somos lutadores especialistas, a percepção geral das pessoas que praticam artes marciais é que elas sempre precisam estar com seus equipamentos e só conseguem se sentir confortáveis lutando quando estão vestidas apropriadamente. Você sabe, com o manto e o cinto e outros enfeites. No entanto, para Bruce Lee, embora não existisse realmente uma roupa apropriada, ele estava sempre pronto para lutar, independentemente da situação. Por exemplo, veja este clipe onde ele deu uma entrevista em um programa de TV do meio-dia e literalmente teve que mostrar alguns de seus movimentos enquanto usava um terno. There are various kinds of strikes. It depends on where you hit, then what weapon you will be using. To the eyes, you would use fingers. Don't worry. I will. To the eyes, or straight at the face. From the waist, everything on. Hold it just a minute. Let's move this gentleman around this way so you're doing it more into the camera. Okay, swell. Ele meio que achou que não tinha problema em se alongar e exibir o que sabia, apesar do fato de não estar usando o traje adequado, e isso mostra o quão especial Bruce Lee foi. A bandeira do dragão. No clipe final, veremos um regime de exercícios que Bruce foi pioneiro e que continua sendo um dos mais difíceis do mundo. A bandeira do dragão é uma forma de exercício que literalmente testa cada parte da parte superior do seu corpo, desde o centro do estômago até os membros superiores e muito mais. Para executá-lo, você precisaria se deitar em um banco e então segurar um mastro ou alguma outra estrutura reta que foi erguida no final da cabeça. Com as mãos segurando o mastro, agora cabe a você levantar todo o seu corpo. É como fazer uma flexão, mas com seu corpo invertido, mas ainda não termina aí. Quando você executa uma bandeira do dragão, você também deve manter sua posição com seu corpo elevado, e eu apenas deixaria Bruce mostrar como isso é feito. A bandeira do dragão deve ser um dos exercícios básicos mais avançados disponíveis, e como você pode imaginar, é também uma das formas de treino mais difíceis de praticar. Na verdade, recebeu o nome de Bruce, com a parte do dragão, sendo uma referência ao seu apelido popular, e a parte da bandeira, aludindo ao fato de que teriam que manter seu corpo reto, como uma bandeira apoiada em um mastro. Devido ao nível de dificuldade envolvido, a bandeira do dragão só é praticada por atletas avançados com altos níveis de resistência e com a mentalidade correta. Esse exercício coloca uma quantidade significativa de força nas articulações do corpo, mas é especialmente benéfico para o seu núcleo,
porque permite que você desenvolva uma quantidade considerável de força central de muitas maneiras, foi o regime de treino perfeito para o treinamento central de Bruce. Sempre foi uma parte importante de seus requisitos como um mestre de Jeet Kune Do, e exercícios como esses teriam ajudado a melhorar sua flexibilidade, ao mesmo tempo que o fato de a bandeira do dragão ser um daqueles exercícios dos quais a maioria das outras pessoas fugiria imediatamente. Significa que Bruce Lee deve ter ficado especialmente animado com isso, e como muitos outros exercícios difíceis, ele o completou como se não fosse nada. O domínio das artes marciais de Bruce Lee era definitivamente algo para se ver. O homem era tão bom que era quase um crime para ele fazer algumas das coisas que ele fez, e para ser honesto, se muitos de nós soubéssemos algumas das acrobacias e movimentos mais impressionantes que ele fez, seria difícil de acreditar. Mas, felizmente, temos as filmagens que comprovam o quão especial era o talento de Bruce. Agora, o que você acha? Você teria uma chance contra Bruce Lee? Você consegue fazer alguns dos movimentos que ele realizava? Deixe-me saber sobre tudo isso nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal Life para não perder outros vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.